Que a paz de Jesus esteja com a amada igreja. Amém? Deixa eu me organizar aqui. Mas é uma grande alegria, com muito temor e tremor, que a gente assume essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E essa noite vai ser uma noite em que estaremos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, que o pastor Henri já iniciou, já tem alguns cultos, e hoje é o dia de nós falarmos do capítulo 2, dos versículos 5 a 11, em que o apóstolo Paulo, ele traz o tema, o dia da ira de Deus. É um tema forte, que muitos não querem trazer aos púlpitos, pois exige confrontação com o nosso eu, com o nosso agir diário, como o modo que nós temos conduzido as nossas vidas e a nossa religiosidade. Que estejamos com as nossas mentes e corações espiritualmente preparados para recebermos aquilo que o Espírito Santo vai nos entregar nesta noite, amém? O contexto da carta aos Romanos, para nós iniciarmos aqui, é interessante a gente fazer um en passant, embora toda noite do estudo venha um pouquinho de relembrar, né? Cabe a gente aqui rememorar um pouco do contexto daquilo que nós iremos falar. Por mais que seja uma perícope que vai falar de 5 a 11, é bom contextualizá-la dentro da carta. Mas, inicialmente, eu gostaria de destacar que na carta de Paulo aos Romanos, o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele elaborou ela com muitas técnicas argumentativas, e de forma que essas técnicas argumentativas levaram universidades na Inglaterra a adotarem a carta de Paulo para ensinar argumentação lógica aos seus alunos do curso de Direito, para que eles obtenham sucesso na argumentação. E Paulo ele foi muito feliz quando trouxe a argumentação dele toda, que não deixou o argumento para que não haja o reconhecimento de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa argumentação lógica, ela é usada como a base ali no curso de Direito, amém? Foi provavelmente em torno do ano de 56, 57, em Corinto, que o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Romanos, como uma forma de apresentação pessoal dele, do evangelho que ele pregava. O plano de Paulo era que Roma fosse um trampolim para a campanha que ele desejava fazer na Espanha, pois ele precisava de apoio da comunidade cristã ali em Roma, apoio em oração, com pessoal para a equipe, ajuda financeira, toda forma de apoio até que nós hoje, em continuidade, nós fazemos para os nossos missionários que estão pelo mundo. E cabe destacar que este era o primeiro contato do apóstolo Paulo com a comunidade cristã em Roma. E para obter o apoio deles, era necessário ele se apresentar todo o evangelho que ele pregava, ele fazer esse primeiro contato, esse primeiro laço, para adquirir o objetivo maior dele, que era alcançar aqueles que ainda não haviam sido alcançados, porque Roma já havia sido fundada. A gente até nesse ponto aqui é interessante abordar, que não foi fundada provavelmente por Pedro,
essa argumentação de que ele é o primeiro Papa, a gente observa porque na saudação dele inicial e na final, ele faz a referência a muitos nomes, mas em nenhum momento ele cita Pedro. Se Pedro fosse o fundador daquela comunidade ali, provavelmente ele teria feito referência a Pedro nessa carta. Antes de nós iniciarmos a leitura do verso 5 do capítulo 2, é preciso abordar o fato de que nestes versículos iniciais do capítulo 2, nós podemos verificar que o cerne da acusação de Paulo contra a hipocrisia judaica é que o judeu que faz as mesmas coisas as quais ele recriminava e ele também praticava. Então ele não iria fugir do juízo que estaria pairando sobre aqueles aos quais ele criticava. Ele estaria sendo alvo também do mesmo juízo. Paulo, ele enfatiza que as dádivas genuínas que Deus havia concedido aos judeus, como a aliança, a lei e a circuncisão, elas não eram fontes de privilégio que os excluíssem automaticamente do juízo divino, da ira de Deus. Esses privilégios, eles não iriam lhes dar um habeas corpus para aquele grande dia. E sim, a intenção de Deus com esses privilégios era conduzir o judeu ao arrependimento com o coração grato. Mas podemos verificar que tal pessoa que Paulo faz menção nesses versículos está, na verdade, simplesmente acumulando contra si mesmo ira para o dia do justo juízo de Deus, em virtude não de um coração grato, mas de um coração duro. Amados irmãos, a seriedade do assunto de hoje requer a atenção de todos que estão aqui, sejam crianças, adolescentes, jovens, sim, porque Deus, ele convoca para a sua presença não apenas adultos e idosos, ele convoca sim para a sua presença, independente da idade, crianças, jovens, adolescentes. Nossa vida, ela é um sopro. Quantos assistiram ao testemunho da minha esposa, que nós vivíamos uma vida tranquila, ela com 34 anos de idade, foi acometida com uma doença rara que quase lhe retirou a vida. Foi apenas com a graça e a misericórdia de Deus é que nós tivemos a vida dela preservada. Chamo a atenção dos adolescentes e jovens aqui também para as palavras do pastor Augusto Nicodemos, que em seu estudo sobre o dia da ira de Deus, ele testemunhou que se converteu aos 22 anos e que tinha um irmão de 17 anos, que ambos gostavam de pilotar motos, mas viviam fora da presença de Deus, até que ele foi alcançado pela graça e se converteu. Pastor Augusto Nicodemos disse que se lembrava do dia em que falou para o seu irmão: Ricardo, eu conheci o Evangelho de Deus, e a graça de Deus me alcançou, e eu reconheci que nós somos pecadores, precisamos nos reconciliar com Deus mediante Jesus Cristo. Seu irmão, ele cita, ele estava com a jaqueta jeans azul, capacete verde, e lhe proferiu as seguintes palavras: eu não estou preocupado com estas coisas agora. Isso pode ser bom para você, mas no momento não me interessa. Ricardo montou em sua moto e foi para Campina Grande assistir a sua corrida de motocicleta. Bateu de frente com um caminhão na estrada
e morreu naquele mesmo dia. A morte pode chegar para você a qualquer momento. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você vai ouvir aqui hoje, seja criança, jovem, adolescente, adulto ou idoso. E Deus, por seu amor, Ele está nos dando a oportunidade de refletir sobre as verdades eternas para que o temamos. Amém? Convido os irmãos a acompanharem a palavra de Deus que se encontra em Romanos 2, de 5 a 11. Essa versão aqui vai ser a da NVI. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para o grego, mas haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Tua presença, para ouvir aquilo que Teu Espírito Santo preparou nesta noite para cada coração aqui presente. Pai, trabalha nos corações, ó Deus, daqueles adolescentes, daqueles jovens, que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo, Pai. Trabalha também com todos aqueles que estão aqui agora, que ainda não o reconheceram como o único e suficiente Salvador. Tenha misericórdia destas vidas, tenha misericórdia da minha vida, Pai, que possamos aprender a andar nos seus santos e retos caminhos, ó Deus de amor, porque o amamos, não porque tememos o grande dia da ira, mas porque o amamos, ó Pai. Trabalha em nossos corações, nesta noite, que Teu Espírito Santo fale e eu me cale, em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, gostaria de destacar que nesta passagem que lemos anteriormente, neste trecho da carta de Paulo, nos versículos 5 a 11, objeto do nosso estudo hoje, o assunto que domina é o dia da ira de Deus. E gostaria de fazer com os amados algumas observações importantes sobre este dia da ira. No versículo 5, nós já nos deparamos com a acusação de não arrependimento dos seus conterrâneos judeus. Vejamos ali, contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Um coração duro e impenitente, dureza esta contraída por um longo costume de práticas pecaminosas, que é a ruína dos pecadores, pois eles seguem um coração desse tipo, que também é orgulhoso e teimoso. Aqui, a primeira observação é que a persistência no erro e um coração duro
são as causas de seu castigo e destruição, que se acumulam até sua execução no dia do juízo. Aqui Paulo deixa claro que o judeu abusou da bondade de Deus, pois ela não o persuadiu ao arrependimento, mas serviu para causar a soberba ostensiva, a fartura da graça. Quando assim desprezada, ela se transforma em fartura de ira. A palavra diz, está acumulando ira. Ao meio da Revista Corrigida, ela traz uma melhor tradução, ela diz, em tesouras, que será paga no dia do justo julgamento. Paulo, ele ressalta que aqueles que continuam no caminho do pecado estão entesourando ira para si mesmo. Esses tesouros, eles serão abertos, como as fontes do grande abismo descritas em Gênesis 7:1. Eles estão guardados para o dia da ira, quando eles serão dispensados por atacado, de uma só vez, derramados como? Em uma grande quantidade. Pastor Hernani Dias Lopes, em relação a esse versículo, ele faz uma alusão. Ele esclarece que a demora do julgamento, ele não diminui o peso da sentença. Embora o presente dia de paciência e clemência para com os pecadores, em que parece que o pecado compensa, pois ele peca e nada acontece, peca e nada acontece, achando que ficará ileso, imune, livre da sentença final, isso é vã ilusão. O versículo 5, ele nos informa que estes pecadores, eles estão acumulando um a um, para o dia da prestação de contas, o dia do juízo, conhecido como o dia da ira, que se aproxima. Na verdade, cada um de nós, no dia de hoje, também, essa verdade se aplica para os pecadores todos, que tem que refletir que um dia de ira, ele não só ocorrerá no futuro, que a gente não sabe, ele tem que refletir também que esse dia de ira, ele já está sendo verificado atualmente, não da forma que ocorrerá no dia do juízo. Como Paulo diz no capítulo 1 do verso 18 da carta aos Romanos, a ira de Deus se revela do céu, ou literalmente está sendo revelada do céu. Diariamente, a ira de Deus, ela é derramada sobre os pecadores. Nós temos, na palavra de Deus, em Salmo 7, de 11 a 12, na NVI, eu vou ler para os irmãos. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. O pastor Augusto Nicodemos, ele destaca que Deus os aflige. Observem, através de punições físicas, através de desgraças, através de tormentos espirituais, através de avisos, através de provocações, para que eles se lembrem, que eles vejam em que situação eles se encontram. Todo dia Deus está fazendo isso com pecadores, tirando a paz deles, incomodando a vida deles. São o que nós chamamos de pré-anúncio da ira de Deus, mas é apenas o começo isso. Todo esse sofrimento, essa miséria, essa angústia, essa dor, simplesmente um prenúncio daquilo que está preparado para o que o Paulo chama de dia da ira. É apenas o pré-anúncio, é apenas uma antecipação
que Deus deseja acordar a humanidade, que alguma coisa está errada, que vocês não conseguem resolver seus próprios problemas, que vocês cavam suas próprias sepulturas, que vocês acumulam tesouros, pode acumular propriedades, podem até se sentir seguros financeiramente, mas vocês não vão conseguir viver em paz, como se Deus dissesse aos pecadores: vocês não estão vendo que alguma coisa está errada? Deus derrama sua ira sobre a humanidade para despertá-la, para que ela perceba que algo terrível se aproxima, que algo muito pior está chegando a cada dia, que é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É uma mensagem ácida, não é, meus amados? Essa missão veio para minha mão e eu não posso falar aquilo que não seja que o Espírito Santo quer entregar para as nossas vidas, pois pode valer a nossa eternidade. É a coisa mais importante que temos para observar, é a nossa eternidade perto de uma vida tão passageira aqui na terra. Esse dia de ira que se aproxima, ele não pode ser comparado com o dia de ira que atualmente nós podemos mencionar aqui, que acabamos de ler, porque a ira atual ela é mitigada. Por conta da paciência de Deus, Ele permite o sofrimento, a miséria e a dor, mas Ele alivia com bênçãos, com graça e com misericórdia. Ele traz algum consolo, conforto, não é tão ruim quanto poderia ser. Vocês têm noção disso. Que o pecador, ele sofre, ele fica doente, mas Deus, ele provê o quê? Provê a medicina, pessoas que o ajudem de alguma forma, a aliviar o sofrimento pelo qual possa estar passando aqui na terra. Só que naquele dia, ele vai tirar todo o conforto, ele vai tirar tudo aquilo que diminui a força da sua ira, e ela será derramada plenamente, sem restrição, sobre a humanidade que o desafiou. É o dia da ira. Nesse sentido, nós temos Apocalipse 6,17, que reforça o aviso de que haverá o grande dia que se aproxima, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E esse dia de ira será o dia da manifestação do justo juízo de Deus. E a ira de Deus não é como a ira humana. Temos que prestar atenção nesse detalhe importante, que a ira humana, ela é o quê? Ela é esquentada, ela é apaixonada. Não, a fúria não está nele, assim como nos ensina Isaías 27, 4a, não há indignação em mim. Uma segunda observação que gostaria de fazer acerca das palavras do apóstolo Paulo, acerca deste dia de ira e do juízo, e que muitos podem se perguntar é: será que este juízo, ele é justo? Sim, é justo, como afirma a parte B do versículo 5. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Não foi o que nós lemos? Atualmente, a ira de Deus, ela vem sendo derramada, como nós falamos. Só que as pessoas não percebem a justiça que há nisso. Porque aparentemente sofrem todos, né? Quem teme a Deus, quem não teme a Deus. Quem pratica o bem, quem não pratica o bem. Parece que o sofrimento vem a todos. E alguém pergunta: onde está a justiça de Deus? Será que é justo tudo isso que Deus está fazendo? Mas naquele dia, Deus vai mostrar exatamente que tudo o que Ele fez foi justo. Ele vai mostrar que nunca cometeu uma única injustiça com nenhum ser humano. Na verdade, Ele mostrará que foi até misericordioso
e compassivo, deixando de derramar a sua ira antecipadamente, com mais intensidade e rigor. Este será o dia em que Deus vai se apresentar como justo juiz, e nenhum de nós vai poder imputar a Deus qualquer injustiça. Aí você pode estar se perguntando, por que criança morre? Por que gente boa sofre? Naquele dia, tudo vai ter a sua resposta. Todo mundo vai ficar calado. Pode ser que agora não tenhamos todas as respostas, é verdade, mas naquele dia vamos ter todas as respostas. Não podemos imputar a Deus injustiça, porque não sabemos de todas as coisas. Mas, para não restar dúvidas em relação a esta pergunta anterior, será que este juiz é justo? Temos que entender que a ira de Deus é um justo juízo, porque esta ira é a sua vontade de quê? De punir o pecado. Porque Ele odeia o pecado, é contrário à sua natureza. É importante compreendermos corretamente o que seria a ira de Deus, pois assim entenderemos a seriedade daquilo que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse texto. A palavra hebraica que caracteriza a ira é bufar pelas narinas. De acordo com o pastor Paulo Júnior, muito conhecido, ira de Deus é: o julgamento de Deus vem em forma de ira. Deus é um Deus justo, um Deus que a sua justiça demanda que Ele venha punir o que é injusto. Essa punição vem em forma de ira, cólera, revolta. Notem, prestem atenção, alguns de nós têm dificuldade de aceitar a ira de Deus, porque acha que é igual a ira que a gente tem. Quando você pensa em ira, você pensa em alguém vermelho, com raiva. Aqui não se está falando de uma emoção, de um sentimento. Ira de Deus não é um Deus que está bravo porque pisaram no seu pé. Preste atenção aqui, é o cerne do seu significado. Ira é a reação que Deus tem contra o pecado, por causa da sua natureza, pois a santidade e a justiça de Deus não são passivas. Quando elas se deparam com a iniquidade, elas têm que puni-las, e a punição vem em forma de ira. Rodrigo, mas por que Ele está irado todos os dias? Por que Deus é um Deus irado? É porque todos os dias Ele contempla as fontes de iniquidade sendo jorradas pela sociedade. E essas iniquidades e pecados, elas são afronta à sua santidade e à justiça dEle. E Ele responde com ira. Vejamos o Salmo 5:5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Ah, Rodrigo, Deus não pode odiar. O irmão me desculpe, mas eu cresci, está numa igreja católica, de tradição. Muitos outros até pastores e a sociedade nos ensinam que Deus é amor. Deus não pode odiar. Deus é bom. Afinal, eu sou o ponto fraco de Deus. Amém ou misericórdia? Amados irmãos, em nosso contexto cultural contemporâneo, a ideia de um Deus de amor mandar alguém para o inferno é muito questionada, correto? O saudoso pastor Timothy Keller, ele trata deste assunto em seu livro A Fé na Era do Ceticismo. Ele utilizou citações, produto de uma pesquisa por e-mail com jovens nova-iorquinos,
de cerca de 21 anos de idade, aos quais ele pediu que expressassem suas principais dúvidas e objeções ao cristianismo. Keller mudou apenas os nomes dos remetentes. Vejamos aí algumas dessas objeções. Duvido da existência de um Deus que julga e exige sangue para aplacar a sua ira, comentou a confusa Hartmut, uma universitária alemã. Tudo isso é desconcertante, concordo, comentou Josi, funcionária de uma galeria de arte no Sorro. Mas meu maior problema é a doutrina do inferno. O único Deus em quem consigo crer é um Deus de amor. O Deus da Bíblia não passa de uma divindade primitiva que precisa ser aplacada com dor e sofrimento. Então, vamos pegar o sábio na sua astúcia. Se Deus é amor, ele tem que odiar. Se ele é bom, ele tem que odiar. Você é uma criança. Quem é uma criança aqui? Levanta a mão. Poucos? Misericórdia, Senhor. Ah, lá, ama crianças, né? Então, você odeia a pedofilia, concorda? Imagina a situação, você chega em casa e se depara com um pedófilo estuprador violentando sua filha, e você diz, ah, que gracinha. Você vê ela sendo violentada e fica ali, o que você vai fazer? Vai ficar, que legal, gente. Pastor, o que você faria, hein? Você pega o quê? Vira para ele, eu vou pagar um almoço, pagar um café para o senhor? Ou você parte para cima dele e esmurra um cara desse? Você se ira. Agora, se um pecador como nós se ira, por que um Deus santo, que vê pecado um dia inteiro na terra, não pode ficar irado? Quem ama o que é bom, odeia o que é mal. Quem ama o que é justo, odeia o que é injusto. Então Deus pode se odiar, pode se irar. Deus fica irado com tudo isso. Mas não é um sentimento, Deus não fica nervoso igual um homem. É a manifestação, é a resposta da sua justiça, que vem em forma de cólera, uma ira santa, justa, como em Romanos 1,18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade. Por que a ira de Deus se revela? Uma outra pergunta importante. Você vai entender a ira, você não vai entender a ira, se você não entender os atributos. Como é que um Deus santo, como é que um Deus justo vai contemplar o pecado, a iniquidade e a maldade e vai ficar passivo, que a gente está falando? A ira de Deus é a impassividade de Deus contra o pecado, por causa dos seus atributos. Nós temos visto isso. Mas, Rodrigo, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Não é bem assim que Paulo está falando na carta aos Romanos. Convenhamos, né? Deus encolerizado, isso não. Mas engraçado, né? Quando é para a promessa, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Rodrigo, então me mostra, agora eu te pego, me mostra onde Jesus ficou irado no Novo Testamento. Ué, o que Jesus fez quando entrou na casa do Senhor no templo e se deparou com aqueles cambistas? Ele manifestou a ira de Deus ali naquele ato, na porta do templo. Você quer ver uma declaração dele sobre ira? Em João 3,36 diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus falando em ira no Novo Testamento. O que significa? Vamos tentar entender melhor isso aqui em Efésios 2:3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só que aqui tem um adendo importante. A ira, ela não vem só pelas nossas ações. A ira, ela vem pela nossa concepção. Éramos filhos da ira por natureza, porque viemos com a semente de Adão, com o pecado. E Deus responde contra o pecado em forma de ira. Éramos filhos da ira. Aqui está falando do estado de ímpio, antes da conversão. Quando éramos ímpios, éramos filhos da ira por natureza. Deus se ira porque o pecado está instalado no coração duro do homem sem ele. Coração este não inclinado para Deus. Então, aquelas objeções citadas por Timothy Keller ali foram devidamente esclarecidas com os textos da própria palavra de Deus, que por ser um Deus de amor, é também um Deus de justiça, de santidade, de acordo com seus atributos, e precisa julgar e punir o pecado. Para N.T. Wright, Deus é bom, não bondoso no sentido de ser indulgente, um velho tio dorminhoco que não se importa muito com o que as pessoas se dispõem a fazer, mas é bom no sentido de se importar, de forma genuína e compreensiva, procurando encontrar a melhor maneira para cada ser humano individualmente. Se não fosse assim, se por acaso Deus fosse basicamente mau, pronto a se lançar sobre qualquer erro cometido, já teríamos sido todos eliminados do planeta há muito tempo. Entretanto, não é essa a realidade. Deus é paciente. Vez por outra, Ele concede às pessoas a chance de se recompor, de se voltar para Ele com arrependimento e de descobrir o rumo da sua vida e redirecioná-la. Mas, e se isso não causar efeito algum? Então Paulo declara, nos versículos 4 e 5, as pessoas estarão se habilitando ainda mais para o julgamento que por fim se realizará. Paulo alertava aos judeus e aos gentios cristãos quanto ao dia vindouro da ira de Deus. E muitos de nós hoje podem estar se perguntando, olha, esse texto aí já tem 2000 anos, e o que mais tenho visto são vários ímpios prosperando em seus caminhos, não é verdade? Essa pergunta assim, às vezes o inimigo bota para pairar na nossa mente, mas cuidado, porque eu volto a afirmar, é ler do engano e equívoco achar que não lhes sobrevirá o dia do juízo no seu tempo devido. Jonathan Edwards, interessante, que viveu no século XVIII e foi um grande avivalista nos Estados Unidos, ele pregou um clássico sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dizem os historiadores que quando ele pregava este sermão, acontecia de muitas pessoas dentro do templo se agarrarem às pilastras e aos bancos, clamando desesperadamente a Deus por misericórdia de suas vidas. Imaginem a cena. Vejamos um texto desta pregação em que Edward aborda aquilo que aguarda aos que vivem uma vida de aparente sucesso em seus delitos e pecados, em aparente tranquilidade pela impunidade. De modo que, está escrito ali, não é que Deus não se importa com a maldade deles e não se ressente, que não solta sua mão e os corta. Deus não é completamente indiferente como eles são, embora possam imaginar que ele o seja. A ira de Deus queima contra eles, a condenação deles não dorme. O poço está preparado, o fogo está pronto, o forno agora está quente, pronto para recebê-los. As chamas agora se enfurecem e brilham. A espada cintilante é afiada e mantida sobre eles, e o poço abre a sua boca sobre eles.
Prosseguindo para a terceira observação, a ser ainda ressaltada no verso 5, é o fato de que o dia da ira e do juízo de Deus é inevitável. Vamos lá, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Nós já verificamos que o juízo de Deus ele vem ao seu tempo. Embora Deus não puna imediatamente o pecado, seu juízo ele virá. Nós temos a palavra foi de João Batista, aqui em Mateus 3,7, que muito é esclarecedora nesse respeito. Ele falava aos fariseus e saduceus o seguinte: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Nesse dia, o Senhor, ele vai derramar, ele vai descer do céu em glória, e ele é quem será o juiz. A ele foi dado o poder de julgar, porque ele se tornou um de nós, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra, porque ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. Naquele dia, para vislumbrarmos como será, os mortos que ressuscitarão desde Adão serão convocados à presença do Senhor naquele dia. A palavra, ela diz que os mares devolverão seus corpos, já os vivos serão transformados e comparecerão todos, sem exceção, diante do tribunal de Deus, no dia da ira e da revelação do seu justo juízo, meus amados. E é um dia futuro, e Deus o oculta propositalmente. Nós não sabemos quando ele pode aparecer, e o motivo de ninguém saber quando será, é para que estejamos preparados sempre para esse dia, porque não sabemos quando ele ocorrerá. O Senhor Jesus até nos contou uma parábola nesse sentido, que era aquela parábola do ladrão, que ele disse que se o dono da casa soubesse a que dia e hora o ladrão viria, ele vigiaria para não permitir que a casa fosse arrombada, não é verdade? Também tem uma outra pergunta importante, que é a necessidade desse dia da ira ser realizado. É preciso ter um dia em que a justiça de Deus ela seja claramente expressa. É preciso que tenha o dia em que Deus declare que estes são aqueles perdoados dos seus pecados e salvos pela graça. Aqui você tem uma tensão entre o já e o ainda não. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, aqui e agora, correto? Mas isso só será anunciado publicamente no dia da revelação, do justo juízo de Deus. Por quê? Porque nem eu nem você sabe quem é aquele que será salvo. Por isso é preciso um dia público, que Deus diga, são esses aqui que vão para o céu, e esses aqui vão para o inferno. Como o próprio Jesus disse, que naquele dia ele vai separar, colocar as nações diante dele, e vai dizer a um grupo: vinde, benditos de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Mas, ao outro grupo ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim é necessário este dia, porque no momento está misturado, mesmo aqui nesta noite, na igreja, e é com dor no coração que eu digo isso, que nós temos o joio no meio do trigo. E agora, aqui na quarta observação, quinta? Na quarta. Nós sabermos sobre qual será o critério a ser adotado para este julgamento, que Deus, ali ele vai retribuir a uns uma coisa
e a outros outra coisa. Será conforme suas obras. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ali, nós temos a versão da ACF, que ela melhor expressa, quando diz que será suas obras. E este critério, Paulo chama aqui de procedimento, como na tradução da NVI. Nós observamos, mas as obras, ela melhor expressa isso. E também nós podemos verificar no versículo que nós estamos estudando, olha, ó, cada um. Paulo nos deixa claro que esse juízo é individual. Deus julga o filho no lugar do pai? Não. Ele é individual, particular e intransferível, segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. E ainda podemos verificar que neste julgamento haverá penalidades e recompensas eternas. Somente 2 resultados eternos de juízo de Deus, que será salvação ou condenação. Não tem segunda chance, não tem o tal do purgatório. E também não haverá aniquilação. Alguns acham que no dia do juízo Deus vai punir as pessoas extinguindo-as, de modo a que elas deixem de existir. Mas não faria sentido algum Paulo falar de tribulação, indignação, porque mortos extintos, eles não sentem nada. E agora na quinta observação, quinta e última observação, é sobre o que Deus vai levar em consideração para determinar o estado eterno de uma pessoa. A quem ele vai dar a vida eterna e a quem ele vai dar a ira eterna. O apóstolo Paulo, nos versos 7 e 10, ele nos diz, a quem ele dará a vida eterna? Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. É isso que Deus levará em conta no dia do juízo, quando ele analisar as obras para dar a cada um ou a vida eterna, ou, no caso, a condenação eterna. E aqui, ó, indo agora para o outro lado, quanto à ira eterna. No versículo 5, lá no início, a gente estudou que aqueles que têm um coração duro e impenitente, já no verso 8, Paulo diz, aos que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, é isso que Deus, ele vai levar em conta. E, naturalmente, a primeira pergunta que se levanta nesta conclusão é, como assim? Pois eu sempre ouvi que salvação é pela fé em Cristo e não por obras. De fato é. O apóstolo Paulo aqui não está ensinando algo diferente. E não poderia, senão ele se contradiria ali no capítulo 3, quando ele vai falar da justificação pela fé. Na verdade, o que está dizendo o apóstolo é que a fé que salva é a fé que muda. A fé que salva é a fé que leva a pessoa a perseverar em fazer o bem, a procurar glória, honra e imortalidade. Ele está apenas analisando o efeito externo da fé, da mesma forma que o diabo faz também. E de que adianta a religiosidade vazia? A pessoa ir para a igreja, levantar as mãos, cantar louvores, ser batizado e não procurar glória, honra e imortalidade, nem o reino de Deus em primeiro lugar. E também não perseverar em fazer o bem. Aquela fé que ele diz ter, ela pode salvá-la? A resposta de Tiago e Paulo é um sonoro não, porque a fé verdadeira é a fé que muda o coração das pessoas. E por isso é que no dia do juízo, o critério que Deus vai usar vai ser sempre esse, porque essas obras revelam o verdadeiro estado do coração. E como é que nós somos salvos? É somente pela fé, como diz Efésios 2. E nesse sentido, Martinho Lutero, ele disse,
essa fé é algo vivo, criativo, ativo, poderoso. Assim, é impossível que ela deixe de produzir boas obras constantemente. João Calvino também disse: só a fé justifica, mas a fé que justifica nunca permanece só. E, da mesma forma, os que vão receber ira são aqueles que perseveram em fazer o mal, que são egoístas. A diferença clara entre esses dois grupos é a vida daqueles, pois elas são orientadas para Deus, aqueles que serão salvos. Mas do segundo grupo, dos facciosos, ele é orientada para si mesmo. São egoístas, desobedecem à verdade, não são orientadas para o próximo, para o amor a Deus. E, concluindo, por tudo exposto, não há dúvida de que o assunto mais importante da sua vida, mais urgente, tanto para crianças aqui presentes, quanto para adolescentes, para jovens, pois esse assunto temos que refletir sim, no dia de hoje, pois muito apenas acompanham seus pais aqui na igreja, mas nunca pararam para refletir sobre a sua vida espiritual. E aí? Nós temos que estar preparados, porque depois da morte, nós sabemos, segue-se o juízo. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje é o dia de se preparar para, a qualquer hora, a qualquer momento, como um ladrão, nós podemos passar daqui para a morte. Mas não confie em suas forças, confie no poder do Evangelho de Cristo Jesus, como Paulo nos ensina em Romanos 1,16, que nós pecadores somos dados por esse poder, pois ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Por fim, nós podemos verificar claramente, no último versículo de nosso estudo, que este juízo de Deus é imparcial, não é retribuição, pois haverá retribuição tanto para galardão quanto para condenação, seja para judeu ou para grego, um juízo que não faz acepção de pessoas, seja para judeus e gentios, eles estão no mesmo nível diante de Deus. Agora, meus amados, eu quero terminar com algumas aplicações para nossas vidas. Examine sua fé. Você crê de todo o coração em Deus? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador de sua vida? Com sinceridade, você reconhece ser um pecador que quebrou a lei de Deus e que, se Deus derramasse a sua ira sobre você, seria justo? Você crê que a salvação é somente em Jesus? Que na cruz do Calvário Ele derramou o seu sangue precioso para salvar pecadores como você e eu? Você crê na vida eterna e na ressurreição dos mortos? São perguntas básicas, meus amados. E se você crê nisso, eu quero que você examine seu procedimento, seu modo de viver, se você persiste mesmo em fazer o bem. Se Deus, Ele está em primeiro lugar na sua vida. Se você busca a imortalidade, as coisas que são do alto. Estas questões são urgentes, são inadiáveis, meus queridos. Pergunte-se agora sobre as questões que acabou de ouvir. Se a sua consciência lhe acusa, se o seu coração se enche de temor daquele dia, eu lhe digo, venha a Cristo hoje, creia nele agora. Pois você ouvir tudo o que foi dito é uma prova de que a ira de Deus ela está sendo mitigada. Por sua misericórdia, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Eis agora o dia da salvação. Diga, eu quero mudar de vida. Reconheço que sou pecador, pois não sabemos se teremos outra chance dada por Deus, de tomarmos uma decisão que pode valer uma eternidade de angústia, de tormentos, de sofrimentos com choro e ranger de dentes, ou uma eternidade de glória, honra e paz na presença de Deus.
e de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus: aquele que vem a mim, eu jamais rejeitarei. Que seja um dia de voltar seu coração para Deus. E se você já tem esta certeza, que seja um dia de louvor e gratidão, porque vimos as coisas que aguardam aqueles que rejeitam a graça de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus amados?